Em Atos 17:30, na nova tradução da linguagem de hoje, Atos 17:30, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que o escolheu. Então presta atenção. Quem aqui já nasceu de novo? Glória a Deus. E quem aqui se envergonha de um monte de coisa que fez no passado? Mas a Bíblia diz aqui para nós que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por quê? Nós não conhecíamos a palavra de Deus. Então, enquanto nós não conhecemos a palavra de Deus, Deus não leva em conta este tempo da ignorância. Mas Ele está dizendo, a partir do momento que você agora conhece a palavra de Deus, você precisa olhar para trás e se envergonhar e se arrepender de tudo que você fez. Quando a palavra chega, amém? Então Deus não está aqui condenando você, em hipótese alguma, e muito menos eu, por erros que você cometeu, que eu cometi, antes de conhecer a Cristo. Mas a palavra de Deus também diz que nós seremos cobrados pelos erros, pelos pecados que nós cometemos deliberadamente, de propósito, depois que nós conhecemos a Cristo e não nos arrependemos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos entrando em uma nova estação aqui nessa igreja. O Senhor tem falado para nós em um tempo de expansão poderoso, onde nós alargaremos as tendas deste lugar. Irmã, mas nem chegou ainda o mezanino, ainda falta encher o mezanino. Irmão, se você está no mezanino, eu já estou nos prédios ao lado. Porque essa é a visão que o Senhor está dando, e isso para nós é muito claro que o Senhor quer expandir esta casa. Mas o Senhor estava tratando comigo de uma forma muito forte, de que o Senhor não vai expandir as tendas de quem anda em pecado. O Senhor não vai expandir as tendas, não havendo santidade em nosso meio. Porque Ele tem prazer em expandir onde Ele está sendo glorificado, amém? Dá um amém para a pregadora, dá um amém para a pregadora. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Amós 3:3: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Eu não posso andar com o meu Deus se eu não estiver de acordo com Ele, se eu não estiver de acordo com a palavra do meu Deus. Se eu não estou em acordo com a palavra do meu Deus, consequentemente eu não estou andando com Ele. Porque a Bíblia diz que não vai andar dois juntos se não houver um comum acordo. Amém? Glória a Deus. E este profeta Amós, eu queria contextualizar um pouco para você. E eu gostei muito quando Fabiana trouxe aquela palavra de quinta-feira, porque foi o primeiro capítulo da série e eu disse assim, eita, vou continuar a temporada, domingo de noite. Fabiana estava falando aqui da saída do povo de Israel do Egito em busca da terra prometida, e que neste caminho eles só murmuravam, mas diante de líderes que tinham um coração que agradava ao Senhor, pessoas que estavam com a fé do tipo de Deus conseguiram entrar na terra prometida. E aquele povo entrou em Canaã, amém? Mas aí eles começaram a se achar o cara. Eles começaram, quando entraram na terra prometida em Canaã, eles começaram a ficar arrogantes. Eles começaram a se achar, e eram o povo escolhido de Deus, mas achar que estavam acima de todos os outros povos, porque eles eram o povo escolhido de Deus. E que porque eles eram o povo escolhido de Deus, eles já não precisavam andar assim tão retamente, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Você acha que isso pode acontecer conosco? Nós recebemos aqui uma palavra poderosa, irmão, nesse ministério, ensinando quem nós somos, o que nós podemos, o que nós fazemos em Cristo Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas isto que Deus nos diz, e que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, também significa que nós somos e nós devemos fazer o que a Bíblia diz que nós devemos fazer.
Amém? Então, nós não podemos entrar numa caixinha de arrogância, como estava aqui o povo de Israel, a ponto de achar, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu posso até fazer um pecadinho aqui, um pecadinho ali, porque há uma graça derramada sobre a minha vida, porque a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabundou a graça, então eu posso haver e estar pecando aqui de uma forma deliberada, que eu vou para o céu do mesmo jeito, não é assim? Você perde a salvação se você decidir andar em pecado e rejeitar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor estava falando com Amós e levantou Amós, esse profeta neste tempo, para chamar ao povo ao arrependimento. E o Senhor deu algumas visões a Amós. E dentre essas visões, Amós capítulo 7, versículo 7, diz assim: mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando um prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Quando eu liguei para Calado e disse: Calado, arruma um prumo para mim, eu não sabia nem como funcionava um prumo. Vem cá, Joseph Klimber, por favor, né? Não é só o pastor que tem direito a Joseph Klimber, eu também tenho direito, né? Também tenho direito. E Joseph Klimber, hoje pela manhã, o irmão Cristiano estava me explicando como um prumo funciona. Isso é um prumo de construção, onde você mede aqui com essa parte de madeira, onde você quer ver se está alinhado. Então imagina o Senhor com um muro, passando o prumo sobre Israel e dizendo assim: olha, não está alinhado não, está troncho. E eis que porque está troncho, eu vou derrubar para fazer de novo. Eita, dá um glória, crente. Aleluia. Então, Senhor, obrigada. Aplausos, você é demais. Então, prumo. Irmãos, para ele ver o Senhor num muro, com um prumo, ele está simbologicamente dizendo assim: eu sou o arquiteto. Fui eu que arquitetei aqui Israel. Mas Israel, no meio da construção, começou a desandar. Eu estava em Gravatá esses dias com meu esposo, e ele subiu dizendo assim: rapaz, aquela planta está se quebrando todinha. Qual foi o pé? Um pé aí, de goiaba. Meu pé de goiaba está se quebrando todinho. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu deixei ele crescer troncho. E agora eu estou botando uma linha, puxando ele está se envergando todinho, quase torando, mas não vai torar não, mas vai dar fruto. Então você percebe que é muito mais fácil crescer reto para dar bons frutos do que crescer troncho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: pau que nasce torto se endireita. Porque o Senhor vem com esse prumo de Jeová, bota a linha, puxa, e tu se endireita e eu me endireito também. Porque a palavra de Deus diz que é Ele mesmo que endireita as nossas veredas. Amém? E o Senhor estava dizendo em Amós 5:21, falando sobre os sacrifícios do povo de Israel naquele tempo. E Deus estava tão entristecido que estava dizendo: olha, eu aborreço. Amós 5:21 na área. Eu aborreço, eu desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, mas eu não vou me agradar deles, nem atentarei para as ofertas praticadas por vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Meu Deus, diga comigo: meu Deus. Nós falamos muito
nesta igreja, irmão, na visão do Ministério Verbo da Vida, glória a Deus, e é uma lei em vigor. E nós falamos muito de semeadura e de colheita. Nós falamos nos dízimos e ofertas, nós falamos quando queremos honrar alguém. Mas a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. Certamente, aquilo que semearmos, colheremos. Não só coisas boas, mas também coisas ruins. Não só a vida eterna para aquele que anda conforme a palavra de Deus diz, mas também o juízo eterno para aquele que não passa no prumo de Jeová. Amém? Aleluia! Dá um glória, crente. O Senhor está passando o prumo na Zona Oeste. Ele está puxando igual o pé de goiaba e dizendo, tu vai crescer direito, que eu quero que tu dê fruto direito. Santificai-vos, acho que é Josué 3:5, porque amanhã eu vou fazer maravilhas em teu meio. Mas antes de fazer maravilhas em teu meio, eu estou pedindo que você se santifique, porque eu não habito no meio do pecado. Como é que Deus vai fazer maravilhas em meio ao pecado? Não faz. Porque Ele não habita em meio ao pecado. Ele acabou de dizer aqui. Acabei de ler para vocês. Ele aborrece. Aquela oferta Ele não considera. Aquele louvor Ele não quer saber. Aquele serviço, quando passa o fogo, vira fumaça. Não é assim que Deus quer. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas em vosso meio. Amós 9:10 diz, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. O Senhor está passando, o crivo era peneira assim, ó, está passando a peneira na Zona Oeste. Crivo é uma peneira e Ele está sacudindo vocês nessa noite hoje. E quando Ele sacode, Ele está dizendo assim, olha a palha, quando sacode a palha voa, quando sacode o joio sai, quando sacode somente o trigo fica, amém. E o Senhor está nos sacudindo. E eu não estou falando aqui de pessoas para dizer, eita, a irmã está falando de não sei quem, eita. Não é isso. Eu estou falando do joio que tem na vida da gente. Eu estou falando da palha que tem na vida da gente. Amém? É isso que eu estou falando. Deus está dizendo, de você eu quero puro trigo. Não quero palha misturado, não quero joio misturado, não quero pedra misturada, não quero areia misturada. Eu quero você pura. Uma igreja imaculada, porque o Senhor não vem buscar uma igreja pecadora, o Senhor vem buscar uma igreja imaculada. Irmão, a gente já nasce assim, santo não. Eu gostei muito quando o Geraldo foi levantado aqui pastor, que ele disse assim, não pensem que porque eu fui levantado pastor, agora é um pirim plim plim, de hoje para amanhã eu viro o homem mais santo da face da terra. Não é assim, é um processo. Do mesmo jeito é conosco na nossa caminhada cristã, porque a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até tornar-se dia perfeito. Então, você precisa entender que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Nós continuamos nos santificando até que nós seremos salvos de vez e reinaremos com Ele. Quando nós nos convertemos, o Senhor vem e tira você da lama. Porque era isso que eu era, irmãos. Eu não estou aqui condenando ninguém, não. Eu falo da minha própria vida. Escrava do pecado, inimiga do Senhor, suja, blasfemando, sem conhecer o seu verdadeiro amor. Mas Ele, com a sua misericórdia, me tirou de um lamaçal de pecado. E a partir desse dia eu estou tirando a lama de mim, porque eu quero ser fiel até a morte, para poder herdar a coroa da vida. E é assim que o crente deve andar. Mateus 7:21. Mateus 7:21 diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Próximo. Muitos me dirão naquele dia,
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Próximo. Então lhe direi explicitamente. Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim: se for preciso eu desenho. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. E você pergunta: como é que Jesus está dizendo que nunca conheceu, se eu estava aqui o tempo todo? E ele não é aquele onisciente que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz? Sim, mas ele não está falando aqui de um conhecimento visual, um conhecimento material. Ele está falando aqui de um conhecimento relacional, relacionamento. Ele está dizendo: olha, você pode até profetizar em meu nome, você pode até dançar no charamanaia, você pode até dar o dízimo, você pode até ir para a igreja, você pode até vestir roupa de crente. Mas se você estiver andando em pecado e iniquidade, pecando de propósito, por trás do povo, mas na frente daquele que tudo vê, eu vou dizer: nunca te conheci. O contexto aqui, Jesus estava saindo do Sermão do Monte, estava falando sobre os falsos profetas que viriam em seu nome, fazer muitos milagres, muitas maravilhas, mas que eram como sepulcros caiados, muito bonito por fora, muito crente por fora, muito de Jeová por fora, mas por dentro podre. Obedecendo somente a leis, a regras, a religiosidade humana, e esquecendo do verdadeiro relacionamento com aquele que te salvou. Você tem noção, irmão? Porque eu tenho. Eu tenho noção de onde Deus me tirou. Eu quero que você olhe para trás e veja de onde Deus te tirou. E que você ia para o inferno se não fosse o poderoso nome de Jesus, sendo suficiente naquela cruz para poder nos livrar de todo pecado, de toda morte, de toda enfermidade, de toda miséria. Ah, irmãos, eu tenho um temor ao Senhor que eu chego a tremo. Eu digo que eu amo o Senhor que chega a dói. Você tem que amar o Senhor que chega a dói. Você tem que pecar sem querer e ir para os pés do Senhor e dizer: meu Deus do céu, ai meu Deus, eu me arrependo, nunca mais eu faço isso, Jesus, nunca mais eu faço isso, me arrependo, desculpa Deus, eu não quero te desagradar, eu não quero entristecer o Espírito Santo. É assim, irmãos. Eu não estou dizendo eu faço essa oração para o Senhor, não estou dizendo que a gente não faz, não, a gente faz. Mas a gente precisa ter esse reconhecimento imediato de quando fazemos algo que não estamos agradando ao Senhor. Eu trabalho numa delegacia e o que eu vejo de desgraça, tem gente que não aguenta nem metade. Às vezes eu preciso compartilhar com alguém, que eu vou compartilhar com meu marido, ele diz assim: para que eu tenho alma. Irmãos, por esse dia, eu peguei um senhor, por esses dias, certa vez, na igreja, na delegacia, peguei um senhor lá, um caso, de um homem com 30 anos de igreja, 30 anos de evangelho, 26 anos conhecendo família dentro da igreja. E esse homem foi pego, envolvido com imoralidade sexual, atos libidinosos, abuso infantil, envergonhando o evangelho. Meu Deus, foi mesmo, foi. E não é o único, não foi o primeiro. E talvez, infelizmente, não seja o último. Eu ligo logo para o pastor, eu ligo logo para a igreja, eu ligo logo para o que quer que seja. Eu mando para a justiça, mas também mando para o pastor. Que é para o pastor saber o que é que o varão valoroso está fazendo. Mas sabe que a palavra de Deus diz que nada ficou oculto. Nada ficou oculto. Como a gente diz na delegacia, uma hora a casa cai. Irmã Dione, me ajuda, dá um glória, irmã Dione, vai. Me ajuda, irmã Dione, eu conto com a senhora nessa ministração, em nome de Jesus.
Conto com a senhora. Lucas 17, na ACF. Lucas 17:1, na ACF. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele que por ele vier o escândalo. Melhor que lhe fora que lhe impusessem ao pescoço uma mó de atafona, como está aí a versão, de atafona, e fosse lançado ao mar, do que tropeçar num desses pequenos. E aqui ele está falando de criança mesmo. E quando a gente fala de criança, eu não estou falando somente de abuso com criança, de coisas mais estrambólicas com crianças. Eu estou falando qual é o ensino também que você está dando ao seu filho. Blinda a tua casa, irmãos. Faz teu culto doméstico. Não negocia a visão que o Senhor já botou na Bíblia para uma família cristã. Não deixa o teu filho fazer o que quer, a tua filha fazer o que quer. Se seu filho nasceu no evangelho, apruma. Ah, mas não nasceu, fala a palavra, porque da vida dele, tuas mãos vão estar livres daquele sangue. Nós precisamos ter esta responsabilidade. Ai daquele por quem o escândalo vier. O preço do pecado é a morte física, mas tem a pior, irmãos, que é a morte espiritual. É você passar uma eternidade. A Bíblia diz que tem nível. Você sabia que tem nível de inferno? Tem um nível de inferno, que o inferno já é ruim. Tem nível 1, nível 2 de inferno, nível 3, é nível, viu? E tem o nível do inferno, irmão, que a pessoa, na eternidade, é comida de bicho. E aquela carne, quando se acabar, ela vai voltar para continuar sendo comida até a eternidade. Meu Deus, Deus vai me botar nesse lugar? Não. Deus não criou o inferno para os filhos? Deus criou o inferno para Satanás. Está lá em Apocalipse o final dele. Fogo e enxofre para você. Mas aquele que decide deliberadamente andar longe da vontade do Senhor, vai para onde? Porque se você não adora a Deus, você está adorando quem? Se você não serve a Deus, você está servindo quem? Se você não ama a Deus, você está amando quem? Se você não está falando a verdade, está mentindo, você é filho de quem? Aleluia! Dá um glória, crente, dá um glória. Gálatas 5,13 diz assim, acredito que na ACF também. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Liberdade não é uma escravidão que a pessoa usa droga e fica presa na droga, e a pessoa usa bebida e não consegue sair daquilo, e a pessoa está na imoralidade e não consegue sair daquilo. Isso é escravidão. Mas nós não somos mais escravos, nós somos filhos, porque Ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. E nós estamos assentados com Cristo à direita de Deus Pai. Não mais escravos, filhos, liberdade. Um escravo olha para uma pedra de crack e diz assim: eu não consigo parar de cheirar isso. Mas um livre diz: eu sou livre das drogas. Um escravo diz: eu não consigo não tomar bebida, cachaça. Mas um livre diz: oxe, isso para mim tem gosto de purgante. Um escravo diz: eu não consigo mais parar de olhar esta pornografia. Mas o livre diz: eu me guardo para minha esposa, eu me guardo para meu marido. Um escravo diz: eu não consigo esse negócio aqui, de ter relacionamento antes do casamento. Isso aqui é do mundo, tá tudo legal, exatamente do mundo. Mas a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou a gente anda alinhado, ou a gente não anda alinhado. Ou a gente é crente de vez, ou a gente não é crente. A Bíblia diz em Apocalipse, em uma das cartas à igreja, e nós vamos trabalhar aqui todas as cartas, em nome de Jesus. Os ministros vão esquentando aí os tambores. Que tem
o frio e o quente, mas tem uma coisa que Deus abomina, que é o morno. Que é aquele que está dentro da igreja fingindo ser crente, mas não é. A Bíblia diz que ele vomita. Ele rejeita. Deus não nos chamou para sermos religiosos e cairmos outra vez neste engano, irmãos. Preso a regras humanas sem fundamentos. Não podemos, porém, nos utilizar da graça para justificar pecado, pois se a Bíblia diz que já morremos para o mundo, quem morre peca? Já morri. Não mais eu, mas quem é que vive em mim? O meu corpo é o quê? Templo e morada do Espírito Santo. Se Jesus vive em mim, se eu tenho o meu corpo e ele é templo e morada do Espírito Santo, por que você acha que você tem direito de entristecer o Espírito Santo? Ou você acha que quando você faz besteira, o Espírito Santo sai do seu corpo? Bebe água e dá um glória. Jefferson me ajuda, diz doeu, mas é verdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Me ajuda, gente. Os líderes têm que me ajudar. Eu disse a Malu, se ninguém der glória no início do culto, tu dá um glória para me ajudar? Que eu só conto contigo e com a irmã Dione. Então, me ajuda. Gálatas 5, versículo 16, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Essa versão está desenhada. Eu vou ler de novo. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza quer. Porque os dois são inimigos. E por isso vocês não podem... não, lê comigo essa parte não. Lê comigo, gente. E por isso que... leia de novo. E é por isso que o quê? Vocês não podem fazer o que vocês... Cristianismo é renúncia. Não é uma vida de brincadeira e de somente confetes. A Bíblia fala de todas as suas bênçãos, mas a Bíblia fala de uma vida de renúncia verdadeira, renúncia da carne, renúncia do mundo, para viver o verdadeiro cristianismo. Porque a minha carne, ela é inimiga do meu espírito. Mas porque eu decido andar em espírito, eu não posso obedecer à minha carne. Porque se Cristo vive em mim, eu não posso mais fazer o que quero. Geraldo, por esse dia, me mandou no direct um macaco. Vamos orar porque não podemos mais espancar as pessoas. Percebe? Percebeu? O macaco? Vamos orar meditando, porque não podemos mais bater nas pessoas. A carne quer bater, irmão. Mas o Espírito diz o quê? Ore pelos seus inimigos. É renúncia ou não é? Da carne. É renúncia, irmãos. Está pensando que cristianismo é para qualquer um, é? Se Deus está fazendo... o irmão veio falar aqui da conferência UP. Velocidade, constância, fogo, glória serão as marcas desta nova geração. Mas a gente, para descer fogo e para descer glória, tem que andar tudo alinhado, viu, jovem? Viu, jovem? Não tem avivamento se não houver alinhamento. E se o Senhor, se o Espírito está dizendo isso à igreja nesta noite, ouça. Santifiquem-se, porque amanhã eu quero fazer maravilhas aqui na Zona Oeste. Mas eu quero tudo alinhadinho para poder receber o que eu vou derramar. Amém? Aleluia.
No versículo, tudo com prumo. Olha o prumo. Nunca mais você vai olhar para um prumo desse jeito. Olha o prumo. Vou até deixar assim na frente, caído assim, que é para você ver o prumo de Jeová. O prumo de Jeová. Bota assim uma coisa assim do prumo de Jeová. Ajeita o prumo aí para aparecer. Versículo 18 diz assim: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão mais debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são muito conhecidas. Presta atenção. Nova tradução na linguagem de hoje. Irmã, a natureza humana é contra o espírito é contra a natureza, mas o que é que a senhora está falando só de natureza? E ele diz aqui no 19, as coisas que a natureza humana produzem são bem conhecidas e elas são imoralidade sexual, sexo fora do casamento, orgias, dentre outros, defraudações. Sabe o que é defraudar, irmão? Eita, agora eu vou pegar o jovem. Pega a lapada, pega, te prepara. Defraudação é você levantar, é você atiçar, iniciar o amor, a conquista na vida de alguém, depois não querer mais nada com ela. Jovem começa a namorar, tá ouvindo, jovem? Tá ouvindo, jovem? Jovem começa a namorar para casar. Crente começa a namorar para casar. Se você não sabe, crente, que vai casar com aquela pessoa, então nem comece. Porque não é no noivado que se descobre que não quer mais. Não é no casamento que se descobre que não tem mais. Eu sempre digo para os jovens, antes de casar, abre bem o olho. Abre bem o olho, antes de tu escolher para cobrir as tuas costelas. Mas depois que casar, fecha o olho. Fecha o olho. Ou você acha que Deus está brincando de casamento aqui na Bíblia? Casamento, Deus não brinca, é um propósito, é uma promessa, é um projeto. É a união de dois propósitos para cumprir algo maior que o Senhor quer. Família de Deus, irmãos. E eu não estou falando de casos, enfim. Mas você está entendendo o que é que eu estou dizendo. Eu estou falando daquele que quer começar certo. Então comece certo. A gente sabe que tem pessoas que se converteram, que o marido não é crente, que o marido decidiu deixar, ou que a esposa decidiu deixar. Os casos e casos, que a Bíblia também trata sobre isso. Mas você está entendendo principalmente para os jovens. O que é que eu estou falando? Não está entendendo? Amém? Impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias. Crente não tem horóscopo. Crente vive pela fé, não é por signo. Inimizades, brigas, ciumeira. Pelo amor de Deus, não aguento isso não. Acessos de raiva. Se segura. Ambição egoísta, tudo para mim. Você precisa entender que seu ministério é para o outro. Desunião, divisões, igreja dividida aqui dentro não, irmão. Pare com isso, viu? Pare com essa meninice. É um departamento, negócio de... E vai ter isso, um departamento competindo com o outro, que fulano... Não, irmão, olha, isso não está na Bíblia não, viu? Eu amo, porque quando a gente se junta para fazer qualquer coisa aqui, junta todo mundo. É diaconia ajeitando decoração, é DI ajeitando não sei o quê, é o outro fazendo... Olha, é uma mistureba aqui na igreja, um ajudando o outro, porque é assim, tem que ser. Amém? Farras, bebedices, bebedeiras. Não é para crente não! Isso era para o velho homem. Eu bebo, mas a Bíblia diz que não é para se embriagar. Então eu bebo aqui socialmente. Daqui a pouco o olho está brilhando e o cão entra no couro se duvidar. A linha é muito tênue, irmão. Se você ficava
estava bêbado, não invente de virar crente e continuar tomando cachaça, que você vai voltar para a bebedeira. Porque a carne é inimiga do espírito. Então não existe isso de crente tomando cachaça em bar, em restaurante, tomando vinho, uma garrafa de vinho, 2 garrafas de vinho. Irmã, já tomasse vinho? Já. Na minha adolescência, eu me converti com 15 anos. Com 15 anos, eu tomava uísque como se fosse água. Quando eu me converti, parei de tomar uísque e fiquei tomando vinho. Porque eu disse, a Bíblia fala de vinho, então vinho pode. Hoje eu tomo duplo, chá duplo de camomila, para acalmar. Quando eu estou na TPM, eu digo, peraí que eu vou fazer meu duplo de camomila, na xícara. Até o dia aí que eu fui no supermercado, e na hora que eu peguei uma garrafa de vinho, eu escutei o Espírito Santo dizendo, marcas do velho homem. E eu, acho que eu ouvi coisa. Peguei de novo. Para onde eu estou querendo te levar, você não precisa mais disso. O teu relaxamento, a tua paz, a tua alegria está em mim. Você não precisa mais disso. Até hoje, irmãos, eu não boto uma gota de álcool na boca. Aquele cheiro de álcool, de vinho que me conquistava, hoje me enoja, chega e embrulha o estômago. Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. E se o Espírito te libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia! É esse tipo de liberdade que o Espírito quer fazer com você. Farras e outras coisas parecidas como esta. E ele desenha, essa versão ficou maravilhosa. Que ele diz assim, e eu repito o que eu já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. No livro de Kenneth Hagin, Andando por Fé, ele diz assim, que o nosso maior inimigo não é o diabo. Porque o diabo já está derrotado. E nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele diz que o nosso maior inimigo é a nossa carne. E eu acabei de mostrar a você aqui por quê. Amém? Então nós precisamos, a Bíblia diz, por isso em Colossenses, fazei morrer. Não é Deus que tem a obrigação de fazer morrer. Quem tem a obrigação de fazer morrer as paixões deste mundo somos nós. Amém? Irmãos, a Bíblia fala, e esta palavra não é para te condenar nem me condenar. Porque isso aqui é um estudo que eu faço para mim, que passa primeiro em mim, e que eu vou derramar para a igreja. E qualquer ministro aqui pode me dizer, se não é verdade. Quando você prega alguma coisa aqui, no outro dia você é testado. Porque o diabo quer te envergonhar onde você pregou. Então eu prego isso aqui com muito temor, e amanhã eu estou mais vigilante ainda. Porque eu sei que o diabo vai querer me envergonhar. Por isso que, olha, passa primeiro em mim, amém? Por isso que eu preciso agarrar essa palavra, amém? A palavra de Deus diz, em Hebreus, sujeitai-vos e obedecei os vossos pastores, pois estes estão para vocês velando por vossas almas, porque irá dar conta de cada uma. O sangue de Cristo tem poder. Como se fosse dar conta de cada uma. Como se fosse dar conta de cada uma. Andai vigilante, pega uma vela, velando por cada alma, por cada ovelha que está aqui na igreja. Tomando cuidado para o fogo não se apagar, para você não se queimar. Então é nosso papel, como pastores, estarmos falando também desta parte da Bíblia, amém? Aleluia! Graças a Deus, porque está na Bíblia. No versículo 3 de Lucas 17, versículo 3 na ACF. Lucas 17, versículo 3 na ACF. Diz assim, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. O que é que Deus está querendo ensinar aqui com a gente, ao invés de não só sobre falar acerca do perdão que nós temos que ter com o outro? Ele está falando da sua própria natureza, Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, eu não rejeito
um coração arrependido. Não rejeito. Mas você precisa saber o que é arrependimento. E eu queria que a mídia botasse aí o primeiro slide. Eu não rejeito um coração arrependido, que pecou, mas que se arrependeu. Mas o que é arrependimento? Arrependimento não é apenas aceitar o que precisa acontecer. Isto é apenas reconhecer. Não, eu reconheci que eu fiz isso e realmente reconheci. Mas não se arrepende. Até chora. É remorso. Mas volta a fazer de novo. Isso não é arrependimento. Próximo. Arrependimento é quando você realmente toma a decisão de dar a volta. A Bíblia fala sobre metanoia. Mudança completa de trajetória. É eu estar vindo aqui e me arrepender. Uma mudança total de conduta, de postura, de caminho. Arrependimento, próximo, é uma conversão tão profunda que resulta em uma mudança de vida permanente. Diga, permanente. Aquele que pecava, não peca mais. Arrependimento é uma conversão tão profunda que resulta em uma mudança de vida permanente. Próximo. Se não houver transformação, mudança de comportamento ou desejo em uma pessoa que afirma que se arrependeu, duvida-se que o genuíno arrependimento tenha ocorrido. Estas frases são de Rick Renner. Se não houver transformação, mudança de comportamento ou desejo em uma pessoa que afirma que se arrependeu, duvida-se que realmente o arrependimento tenha ocorrido. 1 João 2, versículo 15 e 16 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não precisamos estar cobiçando coisas do mundo. Precisamos guardar os nossos olhos, porque a Bíblia diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então tira aquele menino bem bonito que vive de sunga e aquela menina bem bonita que vive de biquíni no teu Instagram. Guarda teus olhos. Guarda teus olhos. Se você não vê, você não peca. Nós pregamos prosperidade, mas condenamos a ostentação dos bens, porque o bem para o crente tem um propósito, que é deixar legado e não só riqueza. O dinheiro do crente sem propósito é só dinheiro, mas o dinheiro do crente com propósito é legado. Então nós pregamos prosperidade bíblica e não ostentação de bens. A Bíblia diz em Efésios 4, na nova versão transformadora, Efésios 4, 28, na NVT. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim ajudar generosamente os necessitados. Crente não pega dinheiro dos outros. E, tem aqui R$5 no meu trabalho, R$10 em cima da mesa. Nem vou perguntar de quem é, vou logo pegar. Evitem o linguajar sujo, insultante. Deus, Jesus, com o seu sangue lavou nosso corpo, mas lavou a nossa língua também, amém? Crente não chama palavrão, crente não insulta ninguém. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo, a fim de trazer alegria àqueles que ouvirem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque o selo que Ele colocou sobre vocês, para um dia em que nos resgatará como sua propriedade. Está vendo que o Espírito Santo se entristece? Então, glória, crente. Aleluia. Estou finalizando, o louvor pode vir.
A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, ele quem? Jesus. Irmãos, presta atenção o que foi que Jesus fez por você. Presta atenção. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Estávamos mortos espiritualmente. Antes de conhecer Jesus, se você morrer sem conhecer Jesus, sem aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, Senhor, está morto espiritualmente. Mas Ele nos deu vida, porque antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, tudo demônio. A gente andava tudo sob influência de demônio antes de conhecer Jesus. Do espírito que agora está atuando aonde? Nos filhos da desobediência. Então, desobediente da palavra de Deus, quem está atuando é quem? Escapirou todinho do mundo, ela disse. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Olha aí. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que dava no pensamento, deixa a vida me levar, tô nem aí, vou fazer, só tenho uma vida, vou fazer tudo o que tem que fazer. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, Jesus, mas Deus, em sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, o Espírito recriado nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos dos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus não preparou você, te fez nascer de novo para andar segundo a carne, porque Ele está dizendo, na carne você andou outrora, agora não, eu te salvei. Eu quero me mostrar com vocês aqui, mostrando aqui minha suprema riqueza, que é ter vocês nos séculos vindouros. E eu quero reinar com Cristo. Minha sogra era uma mulher de Deus. Irmãos, eu não escutei aquela mulher murmurar. E no leito de enfermidade era dor, viu? Era dor, era dor, era dor. Ela tinha todos os motivos para murmurar e ela não murmurou. E quando eu trouxe para minha casa para cuidar dela até o final dos dias, ela, no criado mudo, tinha uma porcelanazinha. Idoso gosta muito de porcelana, né? Quadro de porcelana. E ela tinha uma porcelanazinha com Apocalipse, acho que 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E para mim, ver a minha sogra naquele estado, sem murmurar, e ler aquele versículo ao lado, para mim eram semelhantes, eram sinônimos, era o significado. Ser fiel até a morte, sem murmurar, sem pecar, sem praguejar, e dar-te-ei a coroa da vida. E eu sei que eu vou encontrá-la com a coroa bombástica. Então, todas as vezes que o diabo quer tirar onda com a nossa cara, a Bíblia diz que existe uma graça capacitadora, não só salvadora. Aqui falamos em Efésios da graça salvadora, mas existe uma graça, irmãos, capacitadora, que te ajuda a não pecar mais.
Seja fiel até o fim, porque o Senhor quer te dar esta coroa da vida, te fazer provar do fruto da árvore da vida e ter vida eterna. Mas se você está aqui nessa noite e está dizendo: irmã, eu não conheço ainda este Deus, eu ainda não recebi dessa graça capacitadora, eu quero me livrar desta vida de pecado, eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, eu te convido a fazer um sinal com a sua mão, para que juntos possamos nos alegrar com os céus pela tua vida. Se existe alguém aqui nessa noite, faz um sinal levantando a tua mão, que eu quero me alegrar com você. Se não, tem que o Senhor te dê, irmãos, outra oportunidade para ter uma vida eterna com Ele. E para nós outros, que tenha sido vacina, que tenha sido remédio, porque o que o Senhor vai fazer no meio da Zona Oeste, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor vai fazer neste lugar, amém? Sejam abençoados pela prática desta palavra. Eu rogo para que você não durma e faça um delay, e esqueça e delete, mas que passe a semana ruminando. E aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roubava mais, aquele que estava na imoralidade não vai estar mais. Deus está alinhando as veredas. Aleluia. Você entende agora quando a música diz: extasiado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. É assim que a gente deve ficar diante da presença e diante do nome de Deus. O nome de Jesus é algo muito poderoso. O nome dele é força e poder, habitando dentro de você, para você andar de qualquer jeito. Vamos ficar de pé? Se você precisa se arrepender de algo, se arrepende agora diante do Senhor. Amém? Se arrepende agora, porque Ele está de braços abertos, dizendo: eu te perdoo, filho. Aquele que pecava não peque mais. Aquele que pecava não peque mais. Maravilhado, extasiado,